Olá, galera! Hoje nós vamos falar sobre história do Brasil. Eu vou gravar duas aulas, Independência 1 e Independência 2, ok? É todo o processo, contexto e processo. Bora lá então? Para falar sobre a independência do Brasil, nós começamos falando sobre o contexto europeu. Lá na Europa, Napoleão Bonaparte conduzia a França com uma política militarista e expansionista. Ele estava em campanha contra a sua rival Inglaterra. A Inglaterra nesse momento já estava industrializada. A Inglaterra, ela tinha uma marinha muito boa e Napoleão Bonaparte tinha um exército muito bom. Como os dois não iam se encontrar, porque a Inglaterra não ia lutar em terra contra a França e a França não iria para o mar lutar com a Inglaterra, Napoleão Bonaparte vai idealizar uma estratégia que é o bloqueio continental. O bloqueio continental nada mais é do que a proibição dos países europeus de manter contato comercial com a Inglaterra. A ideia de Napoleão Bonaparte era quebrar a economia da Inglaterra. E caso esses países não respeitassem esse decreto de Napoleão Bonaparte, eles seriam invadidos. E é o que aconteceu quando a Rússia fez a primeira quebra do bloqueio. Napoleão Bonaparte invadiu a Rússia e perdeu para o inverno russo. Quando Portugal quebrou o bloqueio continental, Napoleão decide então invadir Portugal. Dom João VI seguiu com a família real para a colônia Brasil e ele trouxe junto a corte toda, ou grande parte dela. Vieram aí em torno de 15 mil pessoas, tá? Quem ajudou a família real a fugir desse contexto de guerra na Europa foi a Inglaterra. Por quê? Napoleão Bonaparte tinha a Inglaterra como inimiga, mas Portugal não. Portugal tinha acordos comerciais com a Inglaterra e ele tinha um acordo chamado Methuen, ou Panos e Vinhos, onde ele comercializava com a Inglaterra. E ele não parou de comercializar, por isso quebrou o bloqueio continental. Então a Inglaterra ajuda os portugueses a vir para o Brasil, a família real e a corte. E eles chegam ao Brasil com aproximadamente 15 mil pessoas em 50 navios, e essas pessoas que ficaram lá em Portugal ficaram muito chateadas e se sentiram traídas, porque Portugal foi invadido pela França e a elite, a família real e a corte fugiram para o Brasil. Chegando no Brasil, eu tenho a família real, né, a Dona Maria, a rainha mãe, chamada de Maria a Louca, o príncipe regente, que é o Dom João VI, a Carlota Joaquina, sua esposa, e seus filhos, entre eles Dom Pedro I. Importante dizer que 15 mil pessoas chegando numa cidade que não estava preparada, né, o Rio de Janeiro não estava preparado para receber, não tinham hotéis, nem pousadas, nem grandes casas. A população que tinha casas melhores a população brasileira teve que ceder as suas casas para esta elite, para esta corte, para esses nobres. E os brasileiros fizeram isso, alguns concordando, alguns trocando por títulos, outros bem infelizes. Mas eles vão tomar conta do Rio de Janeiro. E a primeira atitude de Dom João, atitude política de Dom João VI no Brasil, ela é uma atitude política, mas que vai ter grande influência na economia, porque ele vai decretar a abertura dos portos às nações amigas. Aí você lê Inglaterra. Por quê? Porque ele tinha acordo com a Inglaterra é quem trouxe a família real para o Brasil. Então, o que isso significou? Significa o fim do pacto colonial. O que é pacto colonial? Você há de lembrar quando a gente viu lá atrás no mercantilismo, nas grandes navegações, pacto colonial era um acordo entre colônia e metrópole, onde a metrópole vendia manufatura para a colônia e comprava da colônia a preços muito baixos matéria-prima, e a colônia era proibida de comercializar com outros. A metrópole mantinha o monopólio desta colônia. Ora, veja você, se quebrou o pacto colonial, significa que a colônia agora pode comercializar com outros países. Sim, é exatamente isso.
Por isso vai ter um impacto muito grande na economia. A modernização que vem junto com a família real é bem importante você prestar atenção. Eu posso chamar de modernização ou posso chamar também de período joanino, que é o período em que Dom João vai fazer as mudanças, ok? Junto com a família real vem toda uma aparelhagem cívica, como o Conselho de Estado, a Corte Suprema, vem também o Conselho Real da Fazenda, é criada aí uma junta do comércio, é criado o Banco do Brasil, tem uma liberação para a agricultura sair da monocultura e ser policultura, também é permitido agora fábricas e navegações, coisa que quando éramos colônia, nem pensar. Essa modernização também envolve questão cultural. Chegaram mais de 15 mil pessoas, com roupas, hábitos, idioma, costumes diferentes. O Brasil vai mudar. Nós vamos ter também aqui a fundação da Biblioteca Nacional, universidades, academias científicas, academias filosóficas e literárias. Agora pensa comigo, isso é para os brasileiros? Não, isso é porque eu tenho mais de 15 mil pessoas da elite que vieram para o Brasil e eles precisam manter as suas atividades intelectuais. Por isso, o Dom João faz essas mudanças, essa modernização. A estrutura do Estado português no Brasil, ela ficou muito clara o lugar dos brasileiros e o lugar dos portugueses. Todos os cargos importantes eram ocupados por portugueses. Os brasileiros ficaram de fora, ou quando muito, eles eram subalternos, ou cargos, né, menores. E a missão artística francesa? A missão artística francesa foi um convite que Dom João fez para que arquitetos, pintores, botânicos, zoólogos, compositores viessem da Europa para redescobrir o Brasil. Por quê? Porque o Brasil, quando era colônia, ninguém estava preocupado com o que tinha, ou como era a fauna ou a flora. Não, agora sim, estou redescobrindo, por quê? Porque a família real está aqui. Então, essas pessoas, esses artistas, arquitetos, enfim, essas funções diferentes que vieram da Europa, foram responsáveis aí pela nova arquitetura, pelo registro da geografia, da nossa fauna, da nossa flora, do cotidiano brasileiro. E assim a gente vai conhecendo e formando a história do Brasil. Consequência da vinda da família real, então, nós tivemos a consequência econômica, o fim do pacto colonial, com a atitude política de abertura dos portos, o Brasil foi elevado à categoria de Reino Unido, a Portugal e Algarves, alcançando o mesmo status de Portugal. Agora, as consequências para os portugueses que lá ficaram em Portugal não foi das melhores, tá? Não foram das melhores. Por quê? Porque eles ficaram descontentes com o prejuízo. Que prejuízo? Ora, veja você, se quebrou o pacto colonial, eles não estão conseguindo explorar o Brasil. Então, eles estão tendo prejuízos. E qual a ideia dos portugueses que lá ficaram? Recolonizar o Brasil. Esse era o grande foco. Ok, pessoal, esta é a contextualização, e aí nós teremos a aula 2, onde eu falarei sobre o processo especificamente. Falou, valeu? Falou, valeu. Até mais.